Fala pessoal, bem-vindos de volta à oficina. No vídeo de hoje a gente vai fazer uma manutenção preventiva aqui da nossa plana desengrossadeira e essa manutenção ela vai se constituir de 3 etapas. Primeiramente, a gente vai fazer a retirada das facas, a afiação dessas facas e a reinstalação delas. Depois a gente vai partir para um processo aqui de lubrificação das guias internas aqui do equipamento. Ele possui aqui 2 guias de cada lado e um parafuso de cada lado. Então a gente vai fazer a limpeza e a lubrificação dessas guias e do parafuso. E por último eu vou pegar aquela minha base de MDF que eu utilizo aqui como bandeja e vou dar um polimento, vou passar uma cera nela, isso para garantir que a madeira ela deslize com mais facilidade. Então acompanhe o vídeo e aproveita e vai deixando o like aí pra gente. Bem pessoal, para fazer a retirada das facas e a afiação eu precisaria inicialmente retirar essa capuchana plástica aqui, e aí eu já teria acesso ao rolete para fazer a retirada das facas, mas como eu pretendo depois fazer a limpeza e a lubrificação também das guias aqui do parafuso, então eu vou aproveitar e já vou retirar toda essa capuchana metálica aqui do equipamento. Isso aí vai melhorar o acesso, inclusive aqui para as facas, para a retirada e a instalação dela. Bem, pessoal, para tirar a capuchana metálica, primeiramente a gente vai retirar aqui a manivela com auxílio de uma chave Phillips. Já afrouxa o parafuso e retira a manivela. E depois a gente vai retirar esses 4 parafusos aqui em cima com auxílio de uma chave Allen. Pronto, retirou os 4 parafusos, agora é só puxar para cima e a capuchana sai do equipamento. O equipamento fica aí exposto. Para fazer a retirada aqui da capuchana plástica, a gente vai utilizar também o auxílio de uma chave Allen. Esse parafuso aqui ele já é bem mais longo. Pronto, terminou de enroscar, é só puxar aqui a capuchana plástica e ela desencaixa e a gente retira. E aqui é o meu coletor de pó caseiro. E aí com isso a gente já tem acesso aqui ao rolete e as 2 facas para a gente fazer a retirada. E sempre é bom lembrar, pessoal, sempre que for mexer no equipamento também, não esquecer de deixar ele desligado, tá? Eu tinha esquecido de falar, mas é sempre bom lembrar. Pessoal, esse aqui é o rolete, onde as facas estão instaladas, a faca está bem aqui. E para a gente fazer a retirada dela, a gente vai ter que afrouxar esses parafusos todos aqui que prendem ela. E o interessante é que para a gente afrouxar, a gente vai girar o parafuso para a direita, ao contrário do que normalmente a gente está acostumado. Então aqui para a gente afrouxar, a gente vai pegar a chave de boca e vai girar ele para a direita, e depois para fazer a instalação a gente vai girar para a esquerda para fazer o aperto.
Pessoal, nesse momento aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não perder nenhuma arruela. Todos esses parafusos aqui, ó, tá vendo? Eles vêm com essa arruela aqui. Então, quando a gente solta, sempre as arruelas acabam caindo, alguma acaba caindo aqui para dentro. Então, nesse momento a gente tem que tomar bastante cuidado aqui na hora da retirada para não perder essas arruelas aqui. Retirada, tá aqui a outra faca. Por ocasião da retirada, a gente tem que tomar cuidado também com essas molas que ficam aqui dentro. Pelo menos o meu rolete aqui, ele tem duas molas, uma de cada lado. Isso para cada faca, tá vendo? Então aqui a gente tem que tomar cuidado também para não perder essas molinhas aqui, porque elas vão ser essenciais aqui na instalação da faca. Bem, pessoal, os suportes das facas aqui, a gente vai seguir aqui para uma limpeza normal com ela, vou dar uma lavada nela e depois dar uma lubrificada. Então a gente vai fazer a retirada aqui dos parafusos com cuidado, para a gente não perder as arruelas. E as facas vão seguir para a afiação. Para a gente fazer a afiação das facas, é importante que a gente tenha uma superfície polida. No caso aqui eu utilizo um pedaço de granito que sobrou de uma obra aqui em casa e eu guardo ele aqui só para fazer a afiação das facas do desengrosso, tá bom? A gente vai utilizar umas lixas de água para fazer a afiação. Aqui a gente vai da lixa 150 até a lixa 2000. Aqui no caso eu estou usando a lixa 150, depois eu vou pular para a lixa 220, lixa 360, lixa 500, lixa 800, lixa 1200 e lixa 2000. Essa aqui é uma folha, é a folha inteira, né, de lixa, e normalmente eu corto ela em tiras. Eu divido ela aqui em 3 tiras, e aí eu utilizo cada grupo dessa aqui de tiras para fazer uma afiação. Tá bom? Então, com esse conjunto aqui de lixa, eu consigo afiar as minhas facas 3 vezes. Tá bom? A gente vai utilizar esse gabarito aqui. Esse gabarito aqui, eu já tenho um vídeo mostrando como é que eu confeccionei ele. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o link para esse outro vídeo. Tá? Mas é basicamente uma peça de madeira cortada com a angulação aqui, que se eu não me engano, acho que é 40 ou 41 graus, que é o ângulo aqui da lâmina da faca. Tá bom? Então, a gente vai simplesmente pegar as lâminas, vai encaixar aqui de um lado e a outra lâmina do outro. E aí a gente vai começar a passar na lixa aqui para fazer a afiação, tá bom? E como a gente está usando lixa d'água, obviamente, já tem um pouco de água aqui separado para a gente fazer esse trabalho. Bem, terminamos de fazer a afiação da faca
E o importante é que você escolha um dia que você não esteja muito atarefado para fazer esse serviço. Isso para que você possa utilizar o máximo possível da lixa e ter um melhor resultado. E para saber se a lâmina ela ficou afiada, a gente vai utilizar um processo simples, que é a unha. A gente vai pegar a unha, a gente vai passar a lâmina nela, e a lâmina ela tem que ir tirando um cavaquinho. Eu não sei se dá para ver na imagem aí, mas ela vai tirando uma lasquinha da sua unha. Então, quando isso estiver acontecendo, você sabe que a sua lâmina está afiada. Bem, pessoal, a gente vai aqui no último passo agora de preparação das nossas lâminas. O suporte, eu lavei ele, botei debaixo da água mesmo, escovei, para tirar uma crosta que fica aqui grudada nela. Os parafusos aqui, eu só limpei ele, dei uma espanada aqui com o pincel para tirar o excesso de poeira. E agora a gente vai para o último processo. Como a lâmina teve contato com a água e o suporte teve contato com a água, a gente vai passar um desengripante aqui, um WD-40, para expulsar qualquer resquício de água que tenha ficado aqui na nossa lâmina e no nosso suporte. E depois é só a gente parar, passar um paninho para tirar o excesso de desengripante. E aí as lâminas e o suporte estarão prontos para serem reinstalados no equipamento. Bem, pessoal, a gente vai passar agora aqui para a segunda parte do processo, que é a gente fazer a limpeza e a lubrificação das hastes e do parafuso. E, obviamente, a gente vai aproveitar para dar uma limpeza geral aqui no equipamento. Então, nesse processo aqui agora, eu vou começar aspirando ele. Vou pegar o aspirador aqui, vou dar uma passada no equipamento. E depois a gente vai fazer uma limpeza mais fina com pano, para aí sim a gente partir para a parte de lubrificação das hastes e dos parafusos. Bem, a gente fez aqui a limpeza do equipamento. Obviamente é praticamente impossível a gente retirar toda a sujeira do equipamento, mas o principal que é a gente pegar aqui, tanto aqui as guias quanto os parafusos e tirar o máximo possível aqui da poeira e da sujeira que fica incrustada nele aqui. De acordo com o manual, a gente não pode utilizar aqui óleos, aqueles óleos lubrificantes, e também não pode usar um WD-40, por exemplo. Isso, obviamente, por quê? Porque ele vai ficar uma película oleosa, e quando a gente estiver utilizando o equipamento, a poeira vai acumular nesse óleo e vai formar uma crosta, uma pasta de madeira aqui, que vai acabar sendo prejudicial para o equipamento. Então, para lubrificar, eu tenho utilizado um spray de silicone, onde basicamente a gente passa o silicone nas peças que a gente quer lubrificar, e depois a gente vem com um pano seco e retira o excesso. Então, com isso, está feita aí a lubrificação das partes internas aqui do equipamento. Bem, pessoal, feita essa lubrificação, só para mostrar para vocês aqui como o equipamento já desce mais macio. Eu estou girando a manivela aqui praticamente aqui com 2 dedos. E vocês podem ver que não tem qualquer tipo de retenção. Aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês aqui onde é que ficam as 2 escovas de carvão aqui da plana da Linus.
Então ela fica uma nesse compartimento aqui e aqui do outro lado a gente tem a outra escova de carvão. E para retirar é simples, é só tirar essa tampinha e você já tem acesso aqui à escova. Isso aqui volta e meia eu tiro, porque olhando aqui por essa gradezinha aqui, ele começa a centelhar muito. Isso aí às vezes pode ser até o carvão que travou, ou de repente o mau posicionamento do carvão. Então de vez em quando eu tiro aqui, dou uma olhada, vejo se está tudo bem e recoloco na posição. Para recolocar é simples, só colocar de volta, coloca a tampinha e enrosca. Está reinstalado aí o carvão no equipamento. Pessoal, a gente vai partir agora para a parte mais chata de todo esse processo, que é exatamente fazer a reinstalação aqui das facas do desengrosso. E para fazer essa reinstalação, a gente vai utilizar esse gabarito, que normalmente é o que vem aqui com o equipamento. E esse gabarito a gente vai colocar ele sobre o rolete e a lâmina ela tem que estar tangenciando exatamente essa posição aqui do gabarito. Então a gente coloca ele lá na posição, a gente pressiona de forma que a faca comprima a mola, aquelas molinhas que a gente não podia perder, e aí a gente começa a fazer o aperto dos parafusos para colocar ele na posição. E, pessoal, já peguei o suporte aqui, coloquei os parafusos de volta aqui no suporte. A lâmina, ela vai entrar dessa forma. Aqui no suporte aqui ele possui dois pinos que vão encaixar exatamente aqui nessa furação aqui da lâmina. A gente vai colocar. E o macete, a gente colocar ela em pé. Coloca aqui, tentar colocar na vertical, mais na vertical possível, para evitar que os parafusos caiam na hora que a gente for encaixar o suporte e a lâmina ali no compartimento. Esse lado aqui já entrou, já entrou. Realmente é um trabalho realmente bem chatinho colocar a lâmina de volta aqui na desengrossadeira. Pronto. O suporte entrou, a lâmina também entrou. A lâmina está posicionada em cima da mola, vocês podem ver quando eu aperto, tá vendo? A lâmina ela entra e volta, porque ela está em cima da mola. Então a gente agora vai fazer um alinhamento aqui, tanto da lateral, de forma que a lâmina ela fique tangenciando aqui o rolo. Pronto. Ajustado. Agora a gente vai passar aqui para a colocação do gabarito. Tá bom? O gabarito entra aqui dessa forma. A gente vai pressionar o gabarito de forma que ele empurre a lâmina, tendo certeza que a lâmina está tocando exatamente naquela posição que eu tinha mostrado antes para você. A gente empurra o gabarito, ele vai posicionar a lâmina na mesma altura dos dois lados. E o macete aqui é a gente travar primeiro os parafusos das extremidades. Então eu vou travar primeiro o parafuso aqui da direita, depois eu vou travar o parafuso da esquerda, e aí depois eu vou travar um central. E aí depois eu posso retirar o gabarito, porque a lâmina ela já vai estar imobilizada. E aí eu vou só dando um aperto nos outros parafusos, ok? Lembrando que agora o aperto é no sentido oposto, então a gente vai girando para a esquerda para ir apertando.
Pronto, pessoal, 3 parafusos apertados, já retirei o gabarito e agora a gente vai fazer o aperto dos parafusos restantes. Aí, nesse momento a gente dá uma checada agora com mais calma, né? Ver se realmente a lâmina ficou na posição, se ela não ficou com nenhuma folga aqui. Eu coloco o gabarito, ver se o gabarito não está com folga, se ele está com algum balanço. Ok. Vamos apertar o restante dos parafusos. Pronto, pessoal. Os parafusos apertados. Agora a gente vai repetir o procedimento para a segunda lâmina, tá ok? E aí a gente vai ter encerrado o processo aqui de reinstalação das facas. Bem, pessoal, terminando de colocar aqui as 2 facas no rolete do desengrosso. Já fizemos também aqui a lubrificação dos pinos e do parafuso, então aqui no equipamento a gente encerrou. A gente vai só colocar aqui a tampa metálica e agora a gente vai partir aqui para o polimento, né? Passar uma cera na base, que não mais é essa base metálica, eu tenho uma base de MDF que eu fiz aqui, então a gente vai dar um polimento na base de MDF. E pessoal, essa aqui é a base, é a mesa de MDF que eu utilizo para passar as madeiras ali no desengrosso. A gente vai passar um pouco de cera nela e vamos dar um polimento com uma estopa seca. Então vou passar a cera com a estopa. Esse polimento aqui é interessante que vocês façam sempre que vocês sentirem que a madeira está agarrando mais dentro do equipamento. Às vezes a gente passa madeira que tem resíduos de cola, isso aí tudo tende a aumentar o atrito com a mesa. Então, quanto mais polida ela tiver, melhor. Então, volta e meia, não custa nada. A gente passa um pouco de cera, passa um pano seco, ou uma estopa seca, e está feito o serviço. Bem, pessoal, equipamento montado, pronto para operação. Todo esse processo aí de lubrificação, limpeza e afiação de facas eu perdi uma manhã inteira aqui, por isso que eu sempre recomendo que esse processo seja feito com tempo. E outra questão é de quanto em quanto tempo fazer isso. Eu costumo fazer esse processo aqui toda vez que eu vejo a necessidade de afiar a faca do desengrosso. E como é que eu vejo isso? A primeira indicação é que tu vê que o equipamento está cortando a madeira, usinando a madeira com mais esforço, com mais dificuldade. Então ele já começa a desenvolver mais potência, começa a centelhar mais aqui, então você já vê que ele está fazendo mais esforço. E isso pode ser o fato da faca estar sem fio. E outra coisa é pelo próprio som. Quando a faca está afiada, ela faz um som diferente, ela vai usinando a madeira com facilidade. E quando ela está sem fio, ela já começa a bater, ela vai dando porrada mesmo na madeira. Então o som do aparelho muda. Então essas são as 2 principais indicações de que a faca está sem fio. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Não esqueçam de deixar o like, isso aí ajuda bastante o canal. Para aqueles que estão chegando agora que não conheciam o canal, eu convido mais uma vez a se inscreverem aqui no canal, acionar a sineta para receber as notificações, tá bom? Lembrando que a gente tem também uma página tanto no Facebook e no Instagram. Convido vocês a se inscreverem também nesses canais aí. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Mais uma vez aí um grande abraço para todos e a gente se vê no próximo vídeo.